Bom dia, minha gente linda. Tô aqui, ó, com o meu cafezinho, com uma aguinha também, né? Porque, gente, hidratem-se, é muito importante. Tô aqui para começar esse festival que foi concebido com muito, muito, muito carinho. Então, eu agradeço a todas as pessoas que aceitaram, né, participar desse momento incrível em comemoração a, ao mês da consciência negra, né? Embora a consciência negra tenha que estar conosco todo santo dia. Bom, eu estou muito feliz em iniciar esse festival. O tempo é ancestral e agradeço novamente a todo mundo que topou participar disso e a todo mundo que está participando de outros jeitos, né? Divulgando, apoiando a gente, empolgado também com toda essa programação maravilhosa que a gente montou para vocês. E, bom, é isso. Eu vou chamar então o nosso queridíssimo Black Eremita, Marcelo Nunes. Oi, gente. Oi, Camila. Oi, Felipe. Oi, Monique, Arcana Preta, maravilhosa, que também tá aqui com a gente. Cadê? Deixa eu achar aqui. Cadê ele? Eu acho... Ah, pronto. Acho que ele precisa entrar na live para começar a participar, mas não tem problema. Enquanto ele não entra, então eu queria falar, né, como é que surgiu essa história toda, né? Eu tenho uma grande amiga. Ah, pronto, ele entrou, tá entrando. Que maravilha. Marcelo, tá aí. Opa, bom dia! Como é que você tá, Dia. meu bem? Tudo bem, tudo bem. Maravilhoso agora. Perfeito, a saúde aqui com cafezinho. Eu sou do tipo de Oh, pessoa que ainda com café, tá? Me é, julguem, me julguem. Então, gente, isso, por favor, enviem para todo mundo. Vai ser um momento muito legal, muito interessante esse momento de abertura, né? E eu queria, então, dar boas-vindas ao Marcelo Nunes, mais conhecido, mais mundialmente, universalmente conhecido como Black Eremita, o Erequimita. E te agradeço muito, viu, por estar aqui com a gente. Essa abertura do Festival Tempo é Ancestral, sem dúvidas, vai ser muito mais rica e valiosa graças à sua presença aqui. Gente, eu peço desculpas se tiver muito barulho de carro, ônibus, avião passando, mas eu estou numa rua um pouquinho agitada e Salvador, né, gente? Eu moro em Salvador, não dá para fechar a janela. Não, eu não tenho ar-condicionado também, então não tem como. Mas espero que todo mundo está conseguindo me ouvir legal. sim. Perfeito, então. Então, meu Erequimita, apresente-se, fale, diga ao mundo a pessoa maravilhosa que você é. Bom, bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui. É uma honra, né? Queria agradecer muito a você, Zami, por todo o apoio que você dá ao meu trabalho. Você sempre me divulga, né? E, pô, tô me sentindo assim muito, caraca, nem sei o que dizer, né? Mas meu nome é Marcelo Nunes, sou Black Eremita, né? Tenho 47 anos, sou carioca, mas moro em São Paulo há 10 anos, né? Sempre gostei desse mundo místico, faço reiki desde 2009, né? E há 5, 6 anos eu estou com tarô, né? E em breve, na astrologia, né? Com a minha professora aí, maravilhosa, a melhor do Brasil. E, e gosto muito, né? Gosto muito dos mistérios da vida, né? Sempre me chamou a atenção, né? O sobrenatural, as coisas que acontecem de uma forma que a gente não consegue explicar, né? Aquelas notícias que a gente sente e confirma depois, enfim. Então,
eu amo muito esse rolê todo. É engraçado, você falou isso, né? Essas coisas que a gente não consegue explicar. E isso já é algo bem ocidentalizado, né? De explicar as coisas só por aquilo que a gente pode de fato ver, tocar, né? Tudo tem que ter uma lógica, enfim, uma lógica que É eles, verdade. o Ocidente, inventou, né? Então acho que o É mundo verdade. oracular traz a gente de volta para esse lugar em que Uhum. existem outras camadas de existência coexistindo, né? O material, o espiritual, muito É. interessante, né? Se a gente pensar no Egito Antigo, né, a vida não tinha essa divisão de espiritual, né? Era tudo junto, era tudo uma coisa. Acho que a gente traz isso, né? Mesmo que a gente tenha background diferentes e tal, né? Mas nós, como pessoas pretas, acho que trazemos isso. Eu acredito que nós também somos afeto, entendeu? Muita gente pode até não, outras pessoas podem não ter essa leitura, mas eu acredito que nós somos afeto desde sempre, entendeu? Então, a gente traz isso através da nossa arte, né? De todo tipo de arte que a gente faz, né? Eu acredito muito que o mundo oracular é nosso, né? E é engraçado também, né? Que a gente pensa em oráculo, quer dizer, sempre vão falar de Grécia, vão falar de Ásia, né? E para falar como se em África não existisse isso, né? Enfim. E aí a gente está aqui para resgatar e para também para se apropriar de coisas, né? Porque se apropriam tanto das nossas coisas e a gente também, né, deve se apropriar da coisa deles, né? É isso. Nossa, perfeito, perfeita a sua fala. E puxando esse gancho, né? Enfim, isso que você disse é muito pertinente, né? A gente tem realmente que se reapropriar do que sempre foi nosso. Então, Uhum. eu queria que você me falasse um pouquinho, né, da sua vivência, do seu repertório enquanto oraculista, né, enquanto tarólogo, reiki. O reiki não é um oráculo, né? Tá em outra esfera, mas também entra na sua prática. Então, conta pra gente um pouquinho como é que é isso, né? É, apesar do reiki ele não ser do campo oracular, né? Mas eu gostaria de fazer algumas rápidas considerações sobre a minha vivência com o reiki, né? Eu faço desde 2009. Eu sempre fui o único, o único ou um dos únicos pretos da turma, né? E geralmente o único homem, né? Geralmente eu sempre estou cercado de mulheres nos cursos que eu faço. E eu estava lembrando disso agora, um momento, né, que porque o reiki você vai botar a mão em cima da pessoa, você não precisa encostar na pessoa, né, para passar energia, né. E eu lembrei de um momento, cara, que teve uma senhora que ficou muito incomodada, uma senhora branca que ficou muito incomodada de eu estar aplicando reiki nela, né. E aí, depois da sessão, que ela se sentiu bem, eu notei que rolou um constrangimento dela, né. Eu acho que rola muito também a desconfiança, né? Tanto no reiki, no tarô, no primeiro momento, cara, cabelão, não sei o quê, então será que o cara vai poder me ajudar? E aí quando começa a falar, quando eu começo a minha consulta é muito séria, né? Eu sou um cara brincalhão nas redes, né? Porque eu acho que o humor ajuda a passar mensagem, a deixar... A vida é tão complicada, tão difícil, né? Então, acho que o humor, ele passa uma tranquilidade, mas na hora do atendimento eu sou muito sério, né? Posso E eu acho testemunhar, que gente, a seriedade dele. É verdade. é, se tem que falar uma coisa, eu falo, entendeu? Então, assim, eu noto, mas no tarô, né, eu tenho acho que a maioria dos meus clientes, né, enfim, no tarô eu sinto uma coisa meio velada e uma coisa estrutural, né? Pessoas às vezes soltam umas palavras que eu fico assim olhando, sério que você falou isso? Mas eu acho que a, a, a minha vivência, né,
eu trago muito da minha vivência na minha leitura. Eu acho importante a gente ter um repertório enorme, né? Nós, como pessoas pretas, a gente vai ter um repertório diferenciado, acredito, né? E, e é interessante a gente trazer, até sutilmente, os nossos símbolos para os nossos atendentes não pretos. Por exemplo, eu conheci esse tarô, né, que é o tarô africano, que é Uhum. brasileiro, feito no Brasil, né? Foi um presente de uma cliente, inclusive de Salvador, Uhum. uma jovem chamada Paula, que agora eu vou falar dela, Minerva Tarô, começou a atuar agora em Salvador, e ela que me mandou, né, esse tarô africano, com imagens, É lindíssimo, né? e eu passei a usar ele como uma identificação para mim, né, cara, que eu vejo, sempre você vê figuras brancas e tal, europeias, católicas, né? E aí eu comecei, olha que imperador maravilhoso, né, cara? Então, ó, o eremita que eu adoro, que é Nossa, que ele é bem lindo, um preto velho, né? maravilhoso. Essa força queria casar com ela aqui, que é maravilhosa, Eu né? também Que, casaria cara, com ela. Eu casaria com o Black Eremita. Eu já ia falar, esse, casaria com o Black Eremita. Olha isso, gente. Olha a maturidade. entendeu? Casaria com essas duas. Ah, Apesar de ser uma carta assustadora, eu acho linda essa carta da torre, né? Queria até entender o que é essa torre mesmo, né? Então, e aí eu começo a usar isso, né? Então, começo a mostrar. Eu tenho um cliente que eu trabalho todo dia, então eu uso esse tarô, e aí a pessoa vai assimilando, vai vendo, né? Pô, esse cara, né? Tá me trazendo coisas, entendeu? Mas eu sinto que há uma desconfiança, né? Quando você é uma pessoa preta, há uma, há uma tentativa, às vezes, muitas vezes inconsciente mesmo, de que, pô, será que o cara vai conseguir mesmo? Ah, o cara é muito caro, entendeu? É outra coisa que a gente tem que se valorizar, tá? Não só nos nossos valores, falando de dinheiro, né? Mas valorizar o nosso trabalho, porque é um trampo que exige, né? A gente tem que comprar livro, a gente tem que fazer curso, e isso aí não é barato, não, entendeu? Então, sei lá, acho que falei um pouco aí, não sei se não, foi mas é claro. verdade. Fora, e assim, e tem esse gasto material e o gasto imaterial, que é do tempo que a gente investe para estudar esses oráculos, né? E a própria energia também que a gente coloca, né, em cada atendimento. A Camila fez uma pergunta aqui. Ela perguntou se a gente sente com frequência violência racial por parte das pessoas brancas que se consultam com a gente. Então, eu posso responder também, mas eu queria te ouvir antes. Hum, eu acho, às vezes sinto na sutileza, né? Sinto muito uma questão, às vezes, não são todas as pessoas, né? Mas assim, algumas falas são elitistas. Eu sinto um certo elitismo, mas assim é uma coisa bem en passant, entendeu? Aí você para assim, olha e aí a pessoa não se toca, enfim. Sim. Eu acho também que a gente não tem que ficar ensinando mais, não. Eu acho que a gente está ensinando demais, entendeu? Sobre o que é, porra. A gente não tem que ficar ensinando, não. Quer ensinar, paga, entendeu? Com certeza. Mas assim, eu, particularmente, tenho uma sorte, eu tenho clientes muito, pessoas bacanas e tal, mas às vezes você sente uma estrutura, uma coisa que está ali e a pessoa também nem nota, sabe? Agora, algumas pessoas, eu sinto que elas se sentem no direito de. São poucas, tá? Para ser honesto, são bem poucas, tá? Se sentem no direito de. Ah,
Ah, será que dá para fazer um desconto, sabe? Eu falei, não, não dá não, não dá não, Não. não dá não, porque isso aqui não veio do céu, entendeu? Isso aqui custa, entendeu? Os cursos que eu fiz, os livros, custam uma grana, entendeu? Então é preciso que todos nós precisamos botar em mente. A gente não tem um preço médio, né? Uma tabela, né? Mas eu gostaria também de aproveitar esse momento para as pessoas que estão começando. Tudo bem, a gente está começando, a gente pode usar um valor mais baixo, mas o quão baixo, sabe? A gente não Não precisa ser baixa tão demais. baixo, entendeu? A gente tem que se valorizar, a gente tem que querer ascender, a gente tem que querer, tem que ambicionar as coisas, entendeu? Essa coisa de culpa, se eu ficar rico e tal, cara, isso aí é de outra vertente, não é nossa. A prosperidade está na gente, né? E é o ensinamento de África, né? A prosperidade está dentro, não está fora. A gente não tem, não possui a prosperidade, né? A gente é a própria prosperidade. Muito, Exato. muito interessante isso que você falou, e é exatamente a questão racial, e principalmente num país como o Brasil, né? A história do país é uma história de racismo muito, muito velado algumas vezes, é muito diluído em uma série de outras coisas. E isso, sem dúvida, é algo que a gente sente, né? Não é algo em que provavelmente as pessoas brancas, nossos clientes, vão pensar, né? Eu vou valorizar menos essa pessoa. Mas é algo que está tão presente ao longo da história, né? Que das pessoas negras vistas nesse lugar de elas não precisam ser tão valorizadas assim, o serviço delas é mais barato, né? E é nesse Uhum. momento em que a gente tem que se posicionar. Isso tem um custo também, né? Já que a gente está falando de valores e custos. Se posicionar também exige um custo muito grande, né? Então, é isso, né? Bom, enfim, não é para eu ficar falando tanto aqui, eu quero te ouvir mais, né? Assim, eu ia te perguntar também, né? Enfim, sobre o que é ser um tarólogo negro, né? Acho que você, não sei se você quer dizer mais coisas, porque acho que a gente já estava Uhum. nessa seara antes, né? Mas enfim, se tem mais coisas a Eu, dizer a respeito disso. eu acho maravilhoso, né? O tarô, assim, eu não vou me botar aqui como historiador do tarô, né? Eu falo que eu sou tarotista porque eu sou o cara que joga o tarô, né? Cara, a história rápida, assim, né? O tarô começou como um jogo, começou como um símbolo de status entre famílias italianas, entendeu? Então, pensa, 1380, 1400, quem pode imprimir uma carta, né? Começa ali no norte da Itália e tal, então é uma coisa daquela época, de ricos daquela época, de brancos daquela época, de europeus daquela época, entendeu? Até, assim, os registros falam disso, né? Temos cartas, lembro da palestra do Alex Lepetier, que é um oraculista do Rio de Janeiro, muito bom, e ele falando de 4 cartas que foram achadas, uma que parecia um rei de ouros, que foram achadas ali naquela, porque ali era um caminho de comércio, né? Sim. Com o Oriente Médio, né? Então foram achadas 4 cartas ali, entendeu? Que datam antes dessa coisa da origem italiana. Então, e aí você, por exemplo, a sacerdotisa, vamos botar a cara da tia Filomena. Aí botava a cara da tia Filomena na sacerdotisa, entendeu? Era um símbolo de status. Vamos zoar a família tal, né? E começa como um jogo, né? É um jogo. E 300 anos depois que vira oráculo. E também a gente, só fazendo um adendo, a gente tem que falar um pouquinho da misoginia, né? Porque foram as mulheres que começaram a usar como oráculo, né? Elas que, vamos, né? Elas que começaram com essa prática.
E aí chegou um bambambam lá, não sei se foi o Elifes lá, que era um cultista lá. Não, agora isso realmente é o oráculo, porque, sabe, tô exagerando para Sim, vocês mas é aquele entenderem. momento assim, quem sistematiza a coisa é Exato. o É homem, o né? homem, e Aham. aí virou, entendeu? E é legal a gente ter essa compreensão de que o tarô era um jogo, né? Uhum. E depois virou um oráculo. O baralho cigano, que é o Petit Lenormand, era um jogo, o jogo da esperança, né? E você pegava as cartas e pegava um bonequinho e ficava andando em cima, né? E era um jogo que falava da moral da época, sabe? Enfim, era um jogo bem estranho, assim. E depois é conhecido como baralho cigano no Brasil, né? E a gente também não pode deixar de falar um pouquinho também da Pamela Coleman Smith, né, que foi a ilustradora do Hideaway, né, que todos nós amamos desse deck, que mulher negra, né, filha de americano com jamaicano, se eu não me lembro. Ela era do teatro, ela fez as ilustrações que todos nós conhecemos, né, e não ganhou o devido crédito, né, só depois que morreu. A Valentina Odara está comentando justamente isso, né? Ela disse a própria Pamela que ilustrou o tarô de Waite recebeu migalhas pelo trabalho e nem levou o crédito Exatamente. pelo que ela fez, né? Sim. Exatamente. E é um dos mais icônicos, né? E Uhum. aí a gente tem, e aí só um adendo, e a gente tem depois os tarôs transculturais, né? Que são os tarôs que pegam uma cultura de determinado povo, enfim, tarô africano, né? O tarô asteca, entendeu? E aí o interessante é que você tem que saber um pouquinho, né, da cultura para entender melhor como você vai trabalhar com o tarô. É isso. Sim, não, Respondi? isso, antes da gente passar já para as tiragens, né? Isso me fez pensar num deck que eu vi, acho que tem uns 2 anos, né? Feito por um homem negro estadunidense, em que ele coloca as cartas do tarô. Eu só cheguei a ver o. Não, acho que os arcanos menores também eu cheguei a ver, né? Porque ainda não era comercializado, enfim. Só as imagens apareciam, mas essas as imagens do tarô, mas colocadas num contexto negro urbano dos Estados Legal. Unidos, né? Eu achei muito interessante isso. Então, realmente, o tarô permite Uhum. essas diversas leituras culturais, né? A gente pode fazer essas associações. A Arcana Preta falou aqui que o Lenormand, né, nunca jogou o cigano, mas teve o nome Verdade. usado para vender decks, assim. Então foi uma coisa um pouco marqueteira ali, né? Exato. Ah, tem muito do. Cara, qualquer coisa, você quer vender um negócio, você fala que é tarô. Tarô tem que ter 78 cartas. Aí você, sei lá, tarô da fitoervas. Aí tem cento e. Aí põe tarô porque tarô vende, entendeu? Mas não é. Aquilo é um oráculo, aquilo é outra coisa. Tarô é É. 78, enfim. Só para mostrar aqui para o pessoal que quiser adquirir, ó, não é propaganda, tá? Os caras nem sabem que eu existo, Não é mas é da Mandala Esotérica, tá? É legal. aqui de São Paulo. É Depois eu vou baratinho, tá? até É colocar na mesmo que descrição da live aqui, né? Na legenda, então, para quem é quiser. baratinho, menos de R$ 80 você compra, tá? Perfeito. E as cartas são bem boas, cara. A Tem uma qualidade é bem porcaria. legal. E, assim, dá para ver que elas são bonitas, mas como fica a luminosidade não dá, não permite que a gente veja a Rapidinho, eu beleza. só queria mostrar uma carta aqui que eu acho linda. Eu gostei muito dessa ideia que quem fez aqui. Rapidinho, gente. Que é Tranquilo. o 10. Essa ré de ouros aqui é maravilhosa, né, gente? Nossa, que linda! Gente, maravilhosa. Mostra mais um pouquinho, rapidinho. Coloca. Nossa, é lindíssima. Lindíssima. Mas eu queria mostrar esse 10 de copas.
Gostei muito da ideia de botar uma mulher só, Uhum. toda plena, toda em paz, um momento de felicidade. Escolher uma figura feminina só, porque geralmente o 10 de copas tem uma família, né, e tal, e achei muito interessante botar uma figura feminina em paz, plena, linda, maravilhosa, né? Sim, sim. Ó, a Carol da Luz, a Guadeira Astrologia, tá pedindo para você mostrar as rainhas. Ó, mostre Tá. aí, né? Mas esse deck é maravilhoso mesmo. Já quero comprar também. Muito bonito. A Arcana Maravilhoso. perguntou se ela tem o deck do impeachment. Como assim? Bom, É muito gente, legal assim que ele. eu vou conversar com a Arcana Preta, ó, já vai entrar como, né, momento do nosso encontro, tá? Eu quero ver esse deck do impeachment. Adorei. Sensacional. Só tá faltando a de. Vai falando aí com a galera, que só tá faltando uma aqui, eu achar. Muito bom. Enfim, Se tiver muito difícil de achar, vai mostrando pelo menos as que você já encontrou aí. E, e aí depois até fica como uma publicação que a gente pode fazer também, né? sumiu. Que deriva Tá. da live aqui. A, a Rainha de Espadas sumiu. Essa é de copas. Nossa, muito bonita. Muito bonita. Essa é de paus. Caramba. Não, gente, é eu gosto das cores também, né? Assim, Olha, Regioras aí, bonitão. Uau, gente, olha esse pretão lindo. E para finalizar, quero mostrar o sete de ouros, assim, que eu acho lindo também, ó. Nossa, uma deusa também. E nove de ouros. Uau. Nossa, gente, é muito bom, né, ver essas imagens assim sair Muito. daquilo que é de praxe, né, que é de costume. Muito bom. Uhum. Bom, vamos então, né, para o momento das tiragens. Até porque daqui a pouquíssimo, gente, daqui a exatamente 33 minutos, a gente também vou receber aqui a Papisa, né? A Paty para mais uma conversa sobre o tarô. Enfim, então um dos objetivos, né, dessa abertura, enfim, não um dos objetivos, não, um dos propósitos dessa abertura era a gente fazer uma tiragem, não, o Marcelo Black Eremita fazer uma tiragem coletiva, é o Três de Copas, lindo. Veja, e eu tenho um amor por essa carta em especial, viu? O Três de Copas. Eu acho essa carta. Ela celebra, né? Ela é festiva. Esse é o Três de Ouros. Nossa, muito legal. Muito legal. Muito bom mesmo. Dá vontade de ver o deck inteiro, né? Quando a gente se encontrar pessoalmente de novo, se eu não tiver adquirido esse deck, eu vou querer que você me mostre tudo. Mas então, a gente vai. Também faz parte da abertura desse festival fazer uma tiragem coletiva, né? Assim, para a gente pensar em qual vai ser o clima, né? O que a gente pode esperar de todos esses encontros maravilhosos e todas essas atividades que a gente ainda vai ter ao longo desses próximos dias, né? A gente está começando hoje, dia 18 de novembro, e seguimos até dia 21 de novembro, sexta-feira, né? Começando hoje aqui no dia de Marte para executar tudo muito bem. Então, a gente, né, vai ser primeiro uma carta geral, né? E depois uma carta para cada dia, não é isso? Tá bom. Você que manda. Não, eu que mando não. Você é o oraculista aqui agora. Eu não estou na posição de oraculista nesse momento. Então quem manda é você. A seriedade aí já veio, né, cara? É uma carta
é uma energia de divisão, né? De divisão no sentido de separar o que presta do que não presta, né? Sim. A gente tem essa energia da justiça, que é uma energia muito séria, muito sóbria, muito imparcial, entendeu? Então e é interessante que casa muito com Marte, né? Tem essa coisa do forte, né? Então tudo combina aí, né, cara? Nossa, perfeito. Então, e aqui eu gosto de falar da justiça, que ela lembra da gente, lembra pra gente que assim, quanto mais a gente se esforça numa direção, mais a gente consegue, né? Se a gente não se esforça, a gente não consegue. Então, eu lembrei para a gente aproveitar ao máximo, né, esse festival, tirar o máximo e ter um olhar crítico, né? Ter um olhar crítico é importante, né? A gente celebra, eu acho que é muito importante nesse festival é a união de todos nós, da gente se conhecer, né? Isso que é o fundamental, né? Mas a gente deve fazer isso também com, com clareza, né? Com sobriedade, né? E com respeito, enfim, é uma carta que exige responsabilidade, né? Então, Perfeito. acho que todos nós somos bem responsáveis e sérios, né? Sim. Perfeito. Então é persistência, seriedade, olhar crítico e, bom, é para isso que a gente está aqui também, né? Para lançar esse olhar crítico sobre a hegemonia que pode existir, né, da brancura no mundo oracular. Perfeito, perfeito. Né? Então, E, e acredito, e acredito com todas as falas que vão ter aqui, as pessoas vão começar a fazer, sabe, vão começar a olhar para o oráculo, olhar para si, enfim, olhar para os oraculistas de formas assim, diferentes, de formas, sabe? A pessoa vai conseguir ter uma ideia melhor, né, a partir desse festival do que a arte oracular pode ser. É sim. isso. Nossa, fantástico, fantástico. Você quer tirar mais, assim, rapidamente mais uma cartinha para cada dia? Porque é muito bom te ouvir, né? Como oraculista, como eu disse, gente. Eu já fiz diversas consultas com o Marcelo, acho ele incrível, então é um prazer te ouvir, né? A gente não tem tanto tempo assim, mas eu gostaria muito que você fizesse mais umas tiragens aí uma Você cartinha quer. para cada dia do festival, né? Tá, essa foi a energia do festival. Você quer a energia para hoje? Sim. O eremita. Ai, que genial, gente. Ah, Agora, se não é hoje. ele, o Black Eremita é o seu mais velho que apareceu. Olha pra isso. Então, a gente tem a energia do Black Enemy, desse Black Eremita, desse. Uhum. Uma É o energia Black Eremita mais velho. É o seu mais velho. A gente já decidiu. de sabedoria, de prudência, né? É o primeiro dia, né? Então, todos nós estamos entendendo como é que funciona. Tem essa coisa de sentir o tempo, né? De sentir a ancestralidade do tempo trabalhando, né? Então, é um convite para a gente não... Vamos deixar rolar, né? Se a gente tiver dúvidas enquanto esse dia, né? Vamos deixar rolar que com o tempo a gente vai entendendo tudo. Então, a sabedoria de esperar as respostas certas, né? Então, Sim. é um dia de muita sabedoria, de muita calma, né? É interessante a gente não ficar, tanto a gente que vai falar, né? Quanto as pessoas que vão participar, ouvindo, de não apressar as coisas, né? De ter uma atitude perante ao evento de, de respeito, de olhar com carinho, com afeto, né?
Porque eu acredito que a partir desse evento, para muitas pessoas, vão, insights vão acontecer, né? E a partir daí, pessoas vão querer também ser oraculistas, ou vão querer olhar, percebem que podem ir atrás de certos tipos de conhecimento que não tinham, né? Eu gosto muito da diferença de cada um. Cada um tem um molho. Por exemplo, você vê a Arcana Preta falando, ela tem um molho diferente. Ela tem a questão da fala do relacionamento, ela tem um jeito de falar, de ler as cartas, que é maravilhoso. Eu tenho o meu jeito, né? As outras pessoas têm. Isso é muito rico, né? Isso deve ser celebrado e nunca motivo de sabe? Não, cara, são molhos diferentes, entendeu? É isso que eu penso. Perfeito. O oráculo se desdobra, né, com os oraculistas. Isso é muito, muito interessante mesmo. Nossa, muito bom. Para amanhã, quarta-feira, né? Você pode Quarta-feira. relembrar quem vai estar aí Na amanhã? quarta-feira a gente tem a Arcana Preta e à noite a gente também tem a Raquel Ireocan. Então a gente tem tarô e astrologia para amanhã. A temperança. Oh. Então, é interessante. O que está me chamando a atenção nessas três cartas, inclusive a carta do festival, é que é o convite para a gente ouvir com calma. É para tudo ser feito com zelo, com calma, sem pressa, né? Então, é uma energia de conciliação, é uma energia de que, cara, não vamos apressar as coisas, não. Tudo tem seu tempo, né? A temperança pede uma busca por uma paz interior, né? Então, acredito que as falas de amanhã terão terão, vão tocar nesse lugar, né? Da paz interior, da busca pela paz interior, da busca pelo um concílio, né? Enfim, a temperança, a única coisa, assim, uma das únicas coisas que são um pouco, digamos, assim, os desafios da temperança é a dor pelo tempo, né? Porque a gente quer que as coisas aconteçam de um jeito rápido, mas aqui essa carta lembra que acontece no tempo divino, né? As coisas vão acontecer no tempo divino e a gente precisa ter essa sabedoria, né? Então, uma carta de equilíbrio, mais um dia equilibrado, um dia de espiritualidade forte também. Então, um dia abençoado. Nossa, muito interessante, porque a Raquel é astróloga e parteira, né? Então, acho que isso combina muito com essa. As coisas acontecem no tempo do tempo, né? O tempo como essa instância divina, né? Que nos rege a todos. A gente é. Se tem uma coisa que a gente é submetido é ao tempo, né? Então, acho que combina bastante também com o que a Raquel, com a fala que a Raquel vai trazer para gente. Muito bom. Bom, dia 20, então, né? O dia da consciência negra, né? Que ainda bem se tornou feriado, acho que desde 2023, né? Que é feriado nacional. E nesse dia vai ser muito especial, assim, não que os outros não sejam, né? Mas porque eu vou receber aqui a Thay Silva, que vai falar sobre o mapa da revolta dos malês, da revolução dos malês, né? Então, assim, vai ser uau! Vamos ver qual a carta que vai sair para esse dia. Roda da Fortuna. Roda da Fortuna, resultados assim para além do esperado, né? Podem ter algumas mudanças, né? Ela tem essa coisa de trazer bons resultados, mas ela também tem essa variação, entendeu? Então, pode acontecer algum tipo de variação, de repente, alguns probleminhas, mas que se resolvem, tá? A gente, para quem for participar, tanto quem for falar e quem for ouvir, o cuidado para
para não ficar muito afoito, né? De novo, eu acho que essa questão da gente passar o festival observando as falas com calma, sabe? Aproveitando todas as falas, todas as lives com calma, sabe? Tá muito forte para mim, entendeu? Levar muito a sério o tempo que está sendo, né, despendido aqui de cada um, né? E aproveitar, porque uma pessoa fala e vai criar insights, né, em outras pessoas, né? Sim, Então, podem ter coisas inesperadas, mas acredito que o inesperado ele vem de uma forma bem positiva, tá? sim. Então, e um certo movimento. Eu acredito que é o dia que vai ter mais assim a questão do movimento. Pode ser movimento de pessoas, pode Uhum. ser algum tipo de movimento, entendeu? De repente a live pode mudar de horário, entendeu? Por algum motivo, mas rola, acontece. As mudanças aqui é meio que 880, saca? Uhum. Rapaz, faz sentido, porque é feriado, né? E a gente pensou muito no horário, porque as pessoas, eu espero, né, vão pro samba, vão festejar, né? Então a gente pensou num horário antes do almoço para poder ter o máximo de gente possível, né? Mas realmente, a gente não é rígido aqui, tá? Tudo é adaptável. Então a roda da fortuna realmente cai como uma luva aqui, né? E assim, penso que essa carta ela vem a exemplo da própria Revolução dos Malês, né? Que Sim. vem com uma série de acontecimentos, enfim, de desdobramentos, né, para usar essa palavra de novo, inesperados. Então, muito bom. E a roda da fortuna também tem uma coisa que a mudança é feita por outro, né? Por outra pessoa ou, sei lá, por um outro ente, diferente da morte. A morte são mudanças que a gente faz, né? Sim. Teoricamente, a gente deve fazer, né? E na roda da fortuna assim como a torre, é a mudança vindo de um outro lugar, entendeu? Por isso que pode ter acontecer imprevistos e tal, mas nada que vá atrapalhar, assim, tá bom? Maravilha, maravilha. Bom, e para encerrar, então, no dia 21 de novembro, na sexta-feira, né, o último dia do nosso festival, a gente vai ter aqui a Vivi Moreira, né? E a fala vai ser o mapa de uma existência, né? A astrologia pelo olhar da cosmologia Banto, né? Isso é uma coisa que eu e a Vivi temos em comum, né? Essa pesquisa, a gente tem essa pesquisa em comum e a gente vai trazer para vocês. Então, não estou conseguindo enxergar. Peraí. É a justiça de novo. Olha, gente, é começo, meio e começo, né? Nossa, Nego Bispo agora tá assim, Eu, maravilhoso. a justiça também, eu acredito que ela vai resolver muitas pendências, assim, acho que a fala dela vai resolver muitas pendências que as pessoas possam ter, os estudantes de astrologia, né? Uhum. Desculpa. Astrologia. Então, acho que ela vai trazer muitas coisas que alguns estudantes, através do que ela for falar, acho que ela vai elucidar muita coisa, né? Que a justiça tem essa coisa de resolver coisas muito antigas, entendeu? Hum. Então, uma fala também sóbria, direto ao ponto, entendeu? Sem muita emoção, mas quando eu falo sem emoção, não é no sentido ruim, é a pessoa compenetrada em Sim. passar a realidade dos fatos, a realidade do que ela aprendeu, enfim. Mais uma energia séria e de responsabilidade, sim. Muito legal. E gera esses cortes, esses ajustes. Ah, então é isso, então a partir disso eu vou pegar isso para mim, entendeu? É Nossa, isso. bom. Perfeito. Olha, Marcelo, bom, antes de te agradecer, né, e tudo mais, eu queria só dar uma relembrada aqui, né, no que vai acontecer hoje, no primeiro dia do festival, né, dia 18 de novembro. A gente, daqui a pouquinho, né, daqui a uns 15 minutinhos, tem um encontro com a Papisa. E hoje à noite, às 19 horas, eu vou receber o Lucas Coelho, né? Vai ser muito legal também. Poéticas Astrológicas Negras, o Lucas é astrólogo. Os Céus de Beatriz Nascimento e Virgínia Bicurdo.
Então, ele vai falar sobre essas duas mulheres, observar o céu delas, vai ser muito bonito. E, Marcelo, 300.000 vezes obrigada. Você é incrível. Obrigada por toda essa sabedoria aqui que você compartilhou com a gente. E a África, a África não é um país, não, gente. Até me lembrou esse vídeo que eu vi outro dia, né? Assim, qual é o país mais pobre do mundo? Aí várias pessoas falam, África, África, assim, meu Deus. O próprio conceito de pobreza, né, absolutamente. O próprio conceito de pobreza para essas pessoas é absolutamente discutível. Mas, enfim, não vamos entrar nisso agora. Voltando aqui, Marcelo, muito obrigada, tá, pela parceria, por tudo. A gente se revê para o encerramento, né? Vai ter Black Eremita de novo aqui com a gente, né, no dia 21. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo pela presença, pelos comentários. Não deu para comentar tudo que todo mundo falou, mas saibam que eu li aqui com muito carinho e procurei introduzir aqui na nossa conversa, tá bom? Então, Marcelo, dá suas últimas palavrinhas aí e a gente... Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Oi? Quanto tempo eu tenho? Pode falar mais uns 2 minutinhos, que tá bom. Então, falar rapidamente, né? 2026, essa é a carta, tá bom? Só fazendo um adendo, assim, muitos tarólogos usam esse método, né? Que é o método de você reduzir os números e vai dar essa carta aqui. Não é todo mundo que usa, mas é legal, né? Ter essa visão aqui. Eu uso, gosto, funciona. Então, acredito que 2026 vai ser um ano de muita mudança geral, tá? Não é de uma forma geral. Muita mudança, muitas coisas inesperadas acontecendo, né? Altos e baixos, né? Enfim, é um ano que exige para a gente uma certa adaptabilidade, né? A gente não ficar muito estressado, a gente saber circular, entendeu? É que nem o Bruce Lee fala, be water, my friend, né? Tipo, seja água. Tipo assim, você tá na caneca, quebrou a caneca, você vai pro chão. Então, como é que você vai lidar ali no chão? Aí você vai no chão, vai descer para um outro recipiente. Então, a gente saber circular, né? Ter essa malícia aí, ter essa sagacidade no ano que vem, tá? Perfeito. É isso, de uma forma bem rápida. Me lembrou também o Fela Kuti, né? Com aquela música dele, Water No Get Any, que vem de um ditado iorubá, né? Exato. Perfeito. Né? Marcelo, brigadíssima, tá? Obrigado. Última, só para fechar mesmo, quase ia me esquecendo de falar da nossa rifa. Né? Pô. Vai seguir aberta até o fim do festival, tá? O valor de cada número é bem simbólico, tá? R$11, assim, para ninguém ficar hesitando muito. E aqui dá uma força pra gente, porque, né, claro, a gente organizar um festival dá um trabalho, né? Então a gente está aqui trazendo todo esse conhecimento, toda essa vivência para vocês. Então, quem tiver a possibilidade, fortalece nós aí, tá? E todo mundo agradece. E, gente, até daqui a pouco. Marcelo, até o dia 21. Muito obrigada. Valeu, gente. Muito obrigado, muito axé. Valeu. Falou. Tchau, tchau.